Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de programa e de semana também, convidando você desde já a participar do nosso programa 3224-7017, 3224-2944. E nesse início de semana, e eu quero agradecer aos telespectadores, nós ficamos durante uma semana com reprises, até para descansar um pouco, em razão aí do ano tumultuado, né, com muitas atrações aqui pela sua Santa Cecília TV. E essa semana, muitos convidados debatendo as cidades que compõem a Baixada Santista. Nesta segunda-feira, eu tenho a presença do advogado Rogério Conde, gentilmente atendendo ao nosso pedido. Vamos debater aqui vários assuntos, principalmente falando da cidade de Santos. Rogério, há uma expectativa muito grande da cidade de Santos poder ser uma subsede da Copa do Mundo, mas há entraves. Primeiro, a questão do trânsito. Segundo, a acessibilidade, a necessidade de um amplo plano de acessibilidade. E, na verdade, na opinião não só do apresentador do programa, mas muitos convidados, alegam que faltam grandes obras na cidade para tornar viável a chegada da subsede. Como, por exemplo, um túnel ligando a Zona Leste à Zona Noroeste, porque hoje o Morro da Nova Sintra se tornou um escape do trânsito pesado da Nossa Senhora de Fátima. Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, aos nossos telespectadores. Eu concordo com você. Eu acredito que existam alguns entraves ainda para serem superados antes de que a cidade possa ficar tranquila com relação a se tornar uma subsede. A mobilidade realmente é um problema, porque o transporte coletivo, a gente não sabe até que ponto com esse trânsito daria conta de tanta gente na cidade acompanhando uma seleção internacional. A rede hoteleira é grande, é frágil ainda. É outra preocupação. A gente não sabe até que ponto ela realmente conseguiria acomodar a todos. Então, muita coisa precisa ser discutida em relação à infraestrutura da cidade, para que a gente possa receber o que seria maravilhoso para a cidade, em termos econômicos, né, com projeção, inclusive, internacional, seria excelente, mas muita coisa. O que a gente não tem visto é planejamento. É isso que eu ia perguntar. Você tem uma experiência na área de planejamento, de projetos, você dá suporte à empresa da sua família nessa área. Se não começar agora, vai dar tempo disso tudo estar pronto em 2014, Rogério? Algumas coisas, alguns pontos sim, outros não. Vai depender muito, porque a gente não sabe, inclusive, até que ponto esses projetos demandam de investimentos. A gente não sabe qual o volume de investimentos estarão disponíveis e de que forma. O Brasil realmente não tem uma tradição no planejamento, isso em nível não só estadual, federal, a gente peca um pouco. Então precisa saber. Eu, particularmente, não tenho acesso às informações mais precisas. Foi criado um comitê agora, né? Foi criado um comitê agora, um comitê para tratar disso, me parece que com o empenho de viabilizar algumas questões. Mas eu fico preocupado porque Santos... Fico preocupado não, já estou preocupado, porque Santos sempre teve a famosa turma do não. Em alguns momentos até com nomes declarados. E essa turma do não sempre se colocou muito ao lado da questão ambiental. Eu não sei como está hoje, mas a liberação ambiental de projetos ambiciosos, como um túnel ligando a Zona Leste, vou falar de um projeto que se discute há muitos anos, um túnel ligando a Zona Leste à Zona Noroeste, a questão ambiental é um entrave, hein, Rogério? Muito grande. A gente pode tomar como base a própria ciclovia, aquele trecho do final da divisa. É verdade. A ciclovia inteira, que está sendo refeita agora. Uma mudança de conceito, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu tive aqui, alguns anos atrás, o prefeito João Paulo Tavares Papa, que disse
que seguiu uma recomendação do Ministério Público em não fazer a ciclovia por trás dos prédios da faixa da orla, não é? E fez aquela intervenção que todos nós criticamos muito. Agora há um entendimento de que não haverá problemas, não é? O Ministério Público não se colocou mais contra essa situação. Pergunta, essa diferença, porque houve um investimento, foi feita num lugar, agora está sendo feita no outro. É o nosso dinheiro que está sendo... Manda a conta para o Ministério Público, Rogério? Deveria, né? Deveria. Mas não, claro que não. Nós que arcamos com esse ônus, né? Infelizmente. Agora, pelo menos a gente precisa... Eu acho que o importante é você reconhecer o erro, essa recomendação naquela ocasião. Hoje está provado de que ela foi falha. Uma vez que eu acho que o potencial de acidentes em relação ao eventual prejuízo ao meio ambiente, ela não se fazia sentido. Então, por isso, essa mudança. A gente acredita que isso vai para o bem. Agora, outros investimentos em equipamentos que vão acarretar um impacto maior, eu sou temerário com esse lapso de tempo em que a gente tem para resolver tudo isso. Você acha que uma ciclovia na Nossa Senhora de Fátima é viável, Rogério? Eu acho viável, desde que haja um projeto e que ele deve ser, inclusive, feito com bastante antecedência, para que ele possa ser debatido com a comunidade, principalmente com aqueles que utilizam a via, que esse é o principal. Às vezes a gente acha que sabe o que está fazendo, o que nós estamos pensando é o melhor, mas nem sempre é por falta de debate com a comunidade, com os usuários. Vai ter agora vão acontecer os debates do plano diretor. Você acha que é importante a população participar? Importantíssimo. Acho que se inicia na terça-feira, amanhã é o primeiro, depois toda terça-feira pela Câmara. Eu acho importantíssimo até porque... O município vai poder opinar? Vai. Acho que a ideia é essa. Ele pode, porque teve uma audiência pública. A audiência pública do transporte coletivo, a audiência pública do VLT, que aconteceu na Associação Comercial, com a participação da CT, até me parece que o secretário de Planejamento estava, ninguém podia fazer perguntas. Não, outro. Pra você ter uma ideia, indo por esse lado, pra você ter uma ideia, a audiência pública também realizada na Associação Comercial, que tratava da ciclovia da Ana Costa, eu estive presente, ela ocorreu depois de que a licitação já estava na rua. A gente já sabia, inclusive, qual era a empresa vencedora. Então, quer dizer, era um projeto que não iria ser modificado. Então, eu me senti, por exemplo, naquela ocasião, eu me senti até... Não é um procedimento adequado, não é? Quer dizer, a população não vai opinar em nada. Esse tipo de procedimento é para inglês ver, né? Usando um português claro, porque se já existe o projeto, ele foi licitado, o processo licitatório já até se encerrou, e aí você faz a audiência pública para escutar, para os técnicos escutarem por um ouvido só e pelo outro. Eu espero que agora a população participe, porque é muito importante, até porque, com relação ao plano diretor, a prefeitura já, segundo ela, já está esgotado, com relação aos técnicos da prefeitura, a discussão já está esgotada. Rogério, uma das questões que todo mundo reclama na cidade, a construção de prédios muito altos. Nós estamos tendo agora um problema na Pompeia ou no José Menino, não me recordo agora, de um prédio que teve que ser paralisada as fundações, porque estava deixando todos os prédios em volta estremecidos. Aqui na Vila Matias. Na Vila Matias? Na rua... É uma travessinha ali que dá na lateral da Associação Espanhola ali, como é que é? No Centro Espanhol. Isso. Então, há uma grande preocupação contra o tamanho. Ali está adentrando ao estúdio, dizem que é o vereador mais elegante da Câmara Municipal de Santos, vereador Adilson Júnior. É o mais jovem, Adilson? Mais jovem? É o mais jovem? Mais jovem. O mais jovem
está com uma camisa que deve custar uma fortuna, a elegância do vereador Adilson Júnior, que daqui a pouquinho vai participar aqui com a gente. Mas, Rogério, há uma preocupação, havia uma discussão quanto ao tamanho dos prédios, que estavam exagerados, não é? E que nós iríamos ter o fenômeno que tivemos no passado, com a criação de uma verdadeira barreira de prédios na orla da praia. Não, perfeito. Assim, vamos por partes. Com relação a esse que você estava citando, que foi paralisado agora no início das fundações, o problema foi pelo sistema de cravação de estacas. Já não estava proibido? Já estava. E como é que ele foi? Eu não sei detalhes. Eu não sei se ele já tinha dado a entrada antes, iniciado antes da proibição, então ele já tinha um protocolo. Eu não sei, a gente não pode julgar sem saber. Mas que estava errado, que está errado, que incomoda esse tipo de gravação de estaca nesse método, então tudo bem. Isso ponto. Com relação à altura dos prédios, eu particularmente não sou contra. Eu acho que o problema, diferente de tempos anteriores, onde que realmente foi criada aquela barreira, hoje o prédio, para ser alto, ele precisa estreitar. Então, na verdade, os recuos laterais são observados. Você pode fazer um prédio... O que não acontecia antigamente. Você construía o prédio, mas o recuo lateral era muito pequeno. Então, realmente, você tinha a impressão de que havia construído uma parede. Agora não. Agora, proporcionalmente... O prédio é alto, mas é fino. Mas é mais fino. Então, precisam-se de terrenos de áreas maiores para você fazer um prédio bem alto, para você poder aproveitar de forma que o empresário fique satisfeito. Adilson, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Nós estávamos falando de alguns temas importantes aqui para a nossa cidade. Primeiro, a necessidade de se planejar uma ciclovia na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Urgente, necessidade urgente. Segundo, a dificuldade de se construir um túnel ligando a Zona Leste à Zona Noroeste. Tudo isso culminando amanhã o primeiro debate do plano diretor, e o Rogério lembrou bem aqui que na época da discussão da ciclovia na Ana Costa, quando houve a audiência pública, já vieram com prato feito, até a empresa já tinha ganho a concorrência, o que fez com que a audiência fosse inodora. Quer dizer, no caso de amanhã, ainda há possibilidade da população participar com opiniões? Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, Rogério, você em casa, toda a equipe. Penso que são temas bastante importantes, né? Ou seja, mas tudo isso passa por uma questão que a gente chama de prioridades, né? Ou seja, por exemplo, você falou uma coisa muito importante. Quantas pessoas se utilizam, por exemplo, da Nossa Senhora de Fátima, seja vindo da Zona Noroeste ou de São Vicente, que poderiam se utilizar de uma ciclovia, por exemplo, ligando a Zona Noroeste ao centro da cidade? Inúmeras. Mais do que, de repente, vão se utilizar ligando a Ana Costa a Ana Costa. Então, tudo isso passa por prioridades. Claro que, de repente, a ciclovia da Ana Costa ela é importante, pode até ser, mas ela é mais importante que, por exemplo, uma da Zona Noroeste? Não sei dizer. E outra, a ciclovia da Ana Costa, por exemplo, que está sendo bastante comentada, motivo de muitas discussões, ela é até importante, mas ela liga o início da Ana Costa ao final da Ana Costa. Ponto. Então, na verdade, assim, então, onde se teve a prioridade para essa ciclovia do Canal 2? Então, talvez... Eu particularmente disse aqui várias vezes que eu não vou ver, eu estou fazendo uma afirmação, eu não